Acharam? Feche seus olhos então mais uma vez. Querido Pai, foi muito gostoso esse culto aqui até aqui. Muitos louvores tocaram profundamente em nossos corações. Obrigado, Pai, por este momento especial. Agora, nós vamos fazer uma reflexão na sua palavra. Fale conosco, mais uma vez eu te peço em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 21, verso 1 e verso 2, diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. João disse assim: vi também a cidade santa. O mundo é composto, o nosso planeta é composto por cidades, municípios, países e cidades. A grande maioria das cidades não são conhecidas. Cidades pequenas, cidades sem expressão. Algumas cidades são mais conhecidas em cenário nacional e tem algumas que são conhecidas em cenário mundial. Por exemplo, essa é uma delas, Nova York, uma das cidades mais conhecidas do mundo, uma das cidades mais visitadas do mundo. Não sei se alguém aqui já esteve em Nova York, eu não estive lá ainda, quem sabe um dia eu consiga, mas é uma cidade imponente, uma cidade grande, uma cidade buscada por muitas pessoas. Outra cidade que é muito conhecida também é a cidade de Los Angeles, lá nos Estados Unidos, buscada, procurada por muitas pessoas, uma linda cidade. Nos Estados Unidos tem várias cidades muito conhecidas, Las Vegas é uma delas, cidade capital mundial do jogo, né? Quantas pessoas vão lá para perder dinheiro? É uma cidade muito buscada. Agora, no nosso país, essa daqui, Dubai, está lá nos Emirados Árabes. Essa cidade, há alguns anos atrás, ela nem existia. Eles construíram uma cidade no deserto. Era visivelmente impossível de se ter uma cidade lá, e eles construíram uma cidade no deserto. E Dubai é uma das cidades mais modernas, mais tecnológicas do mundo, a cidade de Dubai. Agora, no nosso país, tem cidades lindas também aqui no nosso país. Curitiba é uma delas. Eu já estive em Curitiba, não sei se alguém aqui é de Curitiba. É uma das mais lindas cidades do nosso país. Dizem que Curitiba é a cidade onde tudo funciona. Diferente da maioria das cidades do nosso país, lá em Curitiba muita coisa funciona. Uma cidade extraordinária e linda. Muitos locais para as pessoas passearem, para as pessoas se recrearem. É uma cidade muito bonita. Quer ver uma outra cidade que é linda? A cidade do Rio de Janeiro. Se o Rio de Janeiro, irmãos, não fosse a violência desenfreada que existe lá. Eu morei lá no estado lá um tempo, e todas as vezes que eu tinha que descer para o Rio de Janeiro, eu ficava 2 noites sem dormir de medo. Foi um livramento quando Deus me trouxe de lá. Mas a cidade é linda. Não sei quantos de vocês já estiveram lá. Rio de Janeiro é uma cidade linda demais. A beleza natural que existe lá é extraordinária, extraordinária. Eu acho que poucas cidades no mundo têm a beleza natural que tem no Rio de Janeiro. Tem uma cidade, essa daqui, a cidade de Hong Kong, é a cidade mais cara do mundo. Dizem que alguns locais na cidade, o metro quadrado, chega a custar $122 mil. Imagine a riqueza que passa por essa cidade mais cara do mundo. Agora, nenhuma dessas cidades se compara com a cidade que Jesus está preparando para nós, a cidade santa, a nova Jerusalém. João disse assim, eu vi a cidade santa. Quando a gente lê o texto bíblico, não dá para a gente medir como que o autor disse a frase, né? O texto é frio. João pode ter dito assim, eu vi a cidade santa. Eu vi lá a cidade santa. Ou ele pode ter dito assim, eu vi a cidade santa. Para a gente entender ou descobrir como que João disse essa frase, a gente tem que tentar se colocar no lugar de João.
Vamos tentar se colocar agora no lugar de João. João, o sonho da vida de João era um dia estar em Jerusalém, sendo ela governada pelo Senhor, pelo Messias. Eles criam que o Messias estabeleceria o seu trono na cidade de Jerusalém, cidade terrestre. O Messias veio, ele foi escolhido como discípulo do Messias, e o desejo e a certeza de que isso iria acontecer crescia cada vez mais no coração de João. Mas aí Jesus fez-los entender, explicou para eles e mostrou para eles que a Jerusalém que ele estabeleceria o seu trono não era terrestre, era uma cidade que ele iria preparar para os seus filhos. E João entendeu, e ele creu nisso. E por esse sonho, João renunciou tudo. E os outros discípulos também. Eles viviam, irmãos, em prol de um dia estar nessa cidade. Quando Jesus voltou para o céu, deixou para eles a promessa de que voltaria na cidade, eles deixaram tudo e viveram em prol desse sonho. João foi um deles. Imagine, todos eles morreram por causa desse sonho de um dia estar na cidade de Jerusalém, governada pelo Senhor, ao lado do Senhor. Só que toda a narrativa bíblica gira em torno de duas cidades, a cidade de Babilônia e a cidade de Jerusalém. Lá em Gênesis, essas cidades já são mencionadas. Se você ler lá Gênesis, se eu não me engano, capítulo 14, diz que Abraão, depois de uma guerra lá, que ele participou, ele foi vitorioso, ele devolveu o dízimo para o rei Melquisedeque, que era rei de Salém, onde se tornou Jerusalém. Está lá Jerusalém, lá em Gênesis. Gênesis 11 diz que o homem, depois do dilúvio, com medo de que Deus destruísse a terra novamente, querendo se livrar da ira de Deus, construíram uma torre. Como é que era o nome da torre? Onde se tornou Babilônia. Então essas duas cidades, elas percorrem toda a narrativa bíblica. Babilônia representando a capital do inimigo de Deus, Jerusalém representando a capital do servo, do povo de Deus, Babilônia representando rebelião, apostasia, Jerusalém representando fidelidade, representando a vitória do povo de Deus. O sonho de João era um dia estar em Jerusalém, mas nesse momento, quando João recebeu a visão do Apocalipse, ele estava preso. Já era velhinho, talvez com mais de 90 anos de idade. Todos os seus amigos já haviam morrido, todos. Nenhum dos discípulos estavam vivos, a não ser ele. Ele foi preso, foi martirizado, não morreu no martírio, então mandaram ele para essa prisão lá na ilha de Pátimos. Lá estava João, velhinho, preso numa ilha. A única companhia que João tinha era o barulho das ondas batendo na encosta da ilha. Era só isso que João ouvia. Eu não sei, irmãos, mas eu acho que João aqui estava muito, muito frustrado. Talvez pensando assim, poxa, eu acreditei talvez numa utopia. Eu já estou começando a crer que eu não vou estar em Jerusalém, eu não vou ver a cidade, eu não vou habitar nessa cidade. Talvez crendo que tem entendido errado a mensagem de Jesus, não sei, mas eu acho que João estava muito, muito frustrado. Eu não sei se foi assim, mas eu gosto de imaginar essa cena dessa forma. Eu gosto de imaginar Jesus, porque a Bíblia diz que ele recebeu uma visão, né? Foi uma visão. Jesus mostrou para ele a visão do Apocalipse. Mas eu gosto de imaginar Jesus chegando por trás de João, ele lá frustrado, desesperançado. Eu gosto de imaginar Jesus tocando no ombro dele e dizendo assim: João, ô João, ainda não é o fim não, ainda não é o fim. Você não creu numa utopia, João. Deixa eu te mostrar o que vai acontecer. E aí você vai entender que eu ainda estou no controle. E Jesus mostrou para ele então a visão do Apocalipse. João viu, diante dos olhos dele, toda a história futura
do cristianismo. Ele viu a mensagem às 7 igrejas, ele viu os 7 selos, ele viu as 7 pragas, ele viu as 3 mensagens angélicas, ele viu as 7 pragas, ele foi vendo todo o desenrolar futuro da história do cristianismo. Quando chegou lá no finalzinho, Jesus mostrou para ele a cidade santa, a cidade que ele sonhava em um dia estar. João foi o primeiro que viu a cidade. Então, irmãos, foi nesse contexto que João disse isso que está aqui no capítulo 21. Ele não disse assim, eu vi a cidade santa, eu vi lá, não. Eu vejo aqui o João dizendo assim, talvez até gritando, sabe, gritando, aquele grito de alívio, aquele grito de alguém que não creu numa mentira. Eu vi, ele está dizendo, eu vi a cidade santa. Ele está dizendo assim, a cidade, ela é real, não é uma mentira, não, nós não cremos numa utopia, não. Eu vi, os meus olhos viram a cidade santa, eu vi a cidade santa. Foi assim que João disse esse texto, eu vi a cidade santa. E ele gastou 2 capítulos do seu livro para tentar mostrar para nós como será a cidade. A Bíblia termina com esses 2 capítulos, para que, se porventura tudo que foi dito antes não foi suficiente para te convencer de que vale a pena se preparar para a volta de Jesus, a Bíblia termina o seu registro mostrando para nós o que nós iremos receber das mãos do Senhor quando Ele voltar, para tentar fazer aqueles que ainda não se convenceram de que vale a pena estar lá se convencerem. Tem um texto que Paulo diz, se eu não me engano em Coríntios, que ele diz assim, aquilo que os olhos não viram e aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que jamais penetrou na mente humana, é aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então é assim, por mais que a gente tente imaginar, João, ele buscou palavras para tentar mostrar para nós como será a cidade, mas por mais que a gente tente imaginar, nós não vamos imaginar completamente como será essa cidade, porque tem coisa aqui que a gente não consegue entender. João disse, mas a gente não consegue entender, porque a nossa mente é muito pequena. Você já assistiu um filme que já te contaram o final do filme? Já assistiu? Então, você assiste um filme que já te contaram o final. Você assiste, chega no final, o mocinho não morre. Você fala, eu já sabia. Né? A menina não afoga, eu já sabia. Você já sabia. Já sabia como, não tinha visto, mas já sabia o que iria acontecer. Com a cidade santa não vai ser assim. A gente não vai chegar lá e vai olhar e falar, o João já tinha me falado, eu sabia que ia ser assim. Não vai ser assim, não. Nós vamos olhar e vamos nossa, eu não imaginava que seria desse jeito. Eu até li lá, tentei entender o que o João falou, mas eu não imaginava que seria dessa forma. Porque aquilo que o Senhor tem preparado para nós, irmãos, está além do que nós somos capazes de imaginar. Eu não vou ler aqui o texto, você já leu esse texto várias vezes, depois você pode ler, eu quero só relembrar alguns detalhes do que João falou de como será a cidade. O verso 9 diz que um anjo apareceu para João com uma taça cheia na mão. Fala assim, um dos 7 anjos que estavam com as taças cheias na mão. Que anjos eram esses? Se você ler Apocalipse 16, lá diz que Deus separou 7 anjos com taças cheias nas mãos, e eles derramaram a taça sobre o planeta. Cada taça era uma praga, eram os anjos que derramarão as 7 pragas no final da história. Um desses 7 anjos saiu e foi revelar para João como será a cidade. Então, um mesmo anjo que derrama destruição, ele anuncia as boas novas da cidade santa para João. O texto diz no verso seguinte, verso 10, que esse anjo tomou João em espírito ou em visão. Ele foi levado em visão para o alto de uma montanha. Ele não foi para o alto, ele foi levado em visão, ele se viu no alto de uma montanha. E de lá, esse anjo mostrou para João como será
a cidade santa, ou tentou mostrar. Aí João, ele ficou tentando encontrar palavras para descrever o que ele estava vendo, e o que ele imaginou, as palavras mais rebuscadas que ele encontrou, foi a que ele usou. Ele começa dizendo assim: a cidade era preciosíssima, como uma pedra preciosíssima, a cidade é cintilante, e a pedra que ele veio na mente dele é a pedra de jaspe cristalina. A cidade é brilhante, é como uma pedra preciosa. Outro, mais à frente, ele fala que a cidade terá 12 portas. Veja, Deus mostrou para ele uma cidade típica dos dias dele. As cidades imponentes dos dias de João, e no Antigo Testamento, elas tinham portas. Quanto maior as portas, mais importante era a cidade. Então Deus mostrou isso para João. A cidade santa, João viu com 12 portas. E tem um texto aí no capítulo 21 que diz que cada porta é de uma pérola. Você consegue imaginar uma porta ou uma pérola do tamanho de uma porta? Pérola é uma pedra preciosa, outra pedra preciosa, que tem um valor tremendo. Fiz uma pesquisa rápida aqui, e diz que a pérola hoje mais cara do mundo é a pérola de Lao Tse. Ela tem 6,4 quilos, e ela é avaliada em 35 milhões de dólares. Imagina, 3 quilos vale 35 milhões de dólares. João disse que cada porta da cidade é de uma pérola. Outro texto diz que a cidade tem uma grande muralha. Em cima dessas portas que João viu, o texto diz que tem o nome de uma das tribos do Antigo Testamento. Uma das tribos. Você se lembra das tribos do Antigo Testamento? Manassés, Judá, Dan, Naftali, os filhos de Jacó, que formaram o povo de Israel. Então, em cima de cada porta, tem o nome de uma das tribos de Israel. Essa muralha tem 12 fundamentos, diz o texto, 12 fundamentos. Cada fundamento também tem o nome de um dos apóstolos. Por quê? Porque o nome das tribos em cima, o nome dos apóstolos embaixo. As tribos que são aqui mencionadas representam todos os fiéis do Senhor do Antigo Testamento. Os apóstolos que são aqui mencionados, os 12 apóstolos, representam os fiéis do Senhor do Novo Testamento. O que Deus está dizendo? Que a cidade está sendo preparada para todos aqueles que aceitaram ao Senhor e foram fiéis a Ele, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, quanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro. Jesus está dizendo assim: a cidade foi feita para você, para mim, para todos que aceitaram o Senhor. Quer ver outro detalhe interessante aqui, que a gente tem dificuldade até de entender? É mostrado para João o tamanho da cidade. Diz que a cidade é quadrangular, tem a mesma medida de comprimento, de largura e de altura. Diz que o anjo mediu a cidade com uma vara de ouro. E diz que nós imaginamos que é o perímetro, né? A medida dos 4 lados deu 12.000 estádios. Cada estádio médio hoje seria cerca de 183 metros. Se você fizer aí a multiplicação, você vai ver que a cidade, os 4 lados da cidade, estamos imaginando que sejam os 4 lados, tem mais de 2.200.000 metros, que vai dar cerca de 2.200 quilômetros. Se você dividir por 4, você vai descobrir que cada lado da cidade, comprimento, de largura, tem mais ou menos 540 quilômetros de distância. Se a gente pegar, é que eu estou aqui já no sul de Minas, né? Mas se você estiver em Juiz de Fora, e sair de Juiz de Fora, e for até aqui a divisa com o estado de São Paulo,
você vai rodar mais ou menos 480 quilômetros. É a distância até a divisa. E isso fazendo muitas curvas, né? Tente imaginar 540 quilômetros em linha reta. É o tamanho da cidade. Diz que alguns demógrafos tentaram dizer quantas pessoas uma cidade com essa dimensão tem capacidade de suportar, de comportar dentro. Diz alguns demógrafos que uma cidade desse tamanho pode conter dentro dela até 8 vezes a população atual da Terra. Hoje tem mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. 8 vezes 7, quem que é bom em matemática aí? 56, é isso? 56 bilhões de pessoas. Bilhões. Quer ver outro detalhe interessante? João diz que a cidade é toda de ouro. Imagine, amigo. Toda de ouro. Diz que a praça da cidade de ouro. E depois ele fala, toda cidade é de ouro. Você consegue imaginar uma cidade em que onde você for tem ouro? A rua é de ouro. Aí alguém pode falar, mas poxa vida, acho que aí Deus exagerou. Rua de ouro. Quem queria reclamar se chegasse lá e a rua for de mármore? Você vai reclamar se a rua for de mármore? Se for de porcelanato, alguém reclama se a rua for de porcelanato? Podia ser de cimento, até de piche a gente aceitaria bem. Mas as ruas serão de ouro, ouro. Por quê? Por quê? Eu tenho duas opiniões, são opiniões. A primeira é que talvez o ouro vai ser o metal mais simples e comum que exista lá. Mas a segunda é que talvez seja porque Deus está tentando nos dar um recado aqui, irmãos. Talvez Deus esteja tentando dizer para mim e para você assim, ó, aquilo que aí na terra é o objeto de maior desejo da maioria do ser humano, porque cá entre nós, o que o homem quer hoje? Dinheiro. O ser humano hoje vive em busca de dinheiro. O ser humano acorda e dorme pensando em dinheiro, tentando conseguir cada vez mais dinheiro, em mais quantidade, e muitos negligenciam saúde, família, negligenciam moralidade, negligenciam tudo para ter um pouco mais de dinheiro. E muitos vão perder o céu por causa de dinheiro. Deus está dizendo assim, ó, aquilo que você mais anseia aí na terra, aqui você vai pisar. Aqui você vai passar por cima. Essa é a cidade que o Senhor está preparando para nós. Quer ver outro detalhe interessante? João diz que essa muralha da cidade, ela é toda adornada de pedras preciosas. Ele cita 12 pedras. Ametista, crisópraso, esmeralda. Muitas dessas pedras nem existem mais, a gente nem conhece direito, mas a esmeralda a gente conhece. A esmeralda tem valor. E ó, eu fiz uma pesquisa ali também, diz que tem uma esmeralda, é um colar de esmeralda, é o esmeralda de lis. Ele tem 23,46 quilates. Ela foi vendida por 248 milhões de dólares. Ou melhor, milhões de reais. 248 milhões de reais. É uma das pedras que vão enfeitar a muralha da cidade. Imagine. A muralha. Agora, tem um detalhe que alguns teólogos dizem que não tem como a gente afirmar, não tem nada em Ellen White que diga que é assim. O comentário bíblico adventista também não sustenta essa ideia, não afirma isso, mas é uma teoria que parece que é interessante, parece que tem um certo amparo. Ó, aqui no começo do capítulo 21, João fala que a cidade não tem santuário. A cidade não tem santuário, porque o nosso santuário será o Senhor. Outro momento, aqui no capítulo 21 também, ele diz que a cidade será o tabernáculo do Senhor, que era uma palavra usada para o santuário do Antigo Testamento. Então, com base nisso e com base no fato de que, ó, o texto diz que a cidade é quadrangular,
tem a mesma medida de comprimento, largura e também de altura. Como é que a gente entende isso? Uma cidade com 540 quilômetros de altura não cabe dentro da nossa racionalidade, não dá para entender. Aí tem gente que fala assim, não é que a cidade toda tem essa altura, em algum local lá vai ter essa altura. Outros dizem que talvez é o muro da cidade, o muro vai ser dessa altura, porque o texto diz que o muro também vai ser grande, tem uma parte aí que fala do tamanho do muro, que vai ter mais ou menos 70 metros, possivelmente esses 70 metros seja só a largura do muro. São detalhes que o texto não revela. Então, de repente, é a muralha da cidade, mas não sei. Quando a gente chegar lá, a gente vai ver. O fato é que quando você olha para essa medida aí, para esse tamanho, comprimento, largura e altura igual, a cidade terá o formato de um cubo perfeito. E quando você olha para o Antigo Testamento, a única estrutura no Antigo Testamento e na Bíblia que tem a dimensão de um cubo perfeito é o lugar santíssimo do santuário celestial. Ele tinha 6 metros de comprimento, largura e de altura. Então, alguns teólogos estão vendo uma correlação entre a estrutura, o tamanho da cidade com o santuário, o santíssimo santuário terrestre. Aí, as pedras. Essas pedras que são mencionadas aqui são as pedras que foram usadas para formar também o peitoral que o sumo sacerdote usava, o Urim e o Tumim, onde Deus se comunicava com eles através do Urim e do Tumim. Então, alguns teólogos estão dizendo que a cidade será o santuário do Senhor na nova terra. A cidade santa será o santuário de Deus por toda a eternidade. O que era o santuário? Lá em Êxodo 25, Deus diz para Moisés assim, faça para mim um santuário para que eu possa habitar no meio do meu povo. Então, irmãos, nós cremos que a morada de Deus por toda a eternidade será a cidade que Ele está preparando para nós. O Senhor vai habitar nessa cidade por toda a eternidade. Quer ver o detalhe interessante? Diz que a cidade não precisa nem de sol nem de lua. Não dá para a gente afirmar que lá não vai ter o sol e nem a lua. Diz que não precisa. Por quê? Porque a glória de Deus vai iluminar a cidade. Então é assim, talvez tenha o sol. Só que é como você colocar uma vela perto de uma lâmpada. A vela não tem força. A glória de Deus é muito, muito maior. Ela sobrepujará a glória, a luz do sol. Mas toda a cidade será iluminada com a glória de Deus. Você consegue imaginar um negócio desse? Porque hoje, dentro dessas paredes aqui, tem fio passando por todo lado, não é? Olha aqui, olha aqui. Olha a quantidade de fio aqui, A gente depende de energia. As energias que nós usamos hoje é energia hidráulica, energia eólica que vem do vento, a hidráulica vem das águas, e está crescendo a energia solar que vem do sol. A gente depende de energia para tudo. Você está na sala, à noite você tem que acender a luz. Você vai para o quarto, você tem que acender a luz. Imagine você viver numa cidade que não vai ter um cabo. Você está no quarto, está claro. Você está na sala, está claro. Você não tem aquela preocupação de ficar... Os pais aqui devem ser igual eu. O dia inteiro, quando eu estou dentro de casa, estou gritando, apaga a luz, apaga a luz, apaga... É assim? Lá em casa é assim. Lá não vai precisar. Porque vai estar iluminado o tempo todo. A cidade não vai ter noite. Não terá noite na cidade. E o clima? Como é que vai ser o clima da cidade, Jair? Como é que vai ser o clima? Sabe o que Ellen White fala? Que na cidade santa não vai fazer nem frio nem calor. Porque hoje é assim, tem cidade que é mais friorenta, tem cidade que é mais calorenta. Você vai lá em Muriaé, é um calor infernal. Aqui no sul de Minas já é mais ameno. Você vai lá para o sul do país, é gelado. Então não tem... Lá na Cidade Santa, Ellen White diz no Grande Conflito, que lá nós viveremos durante toda a eternidade o frescor de uma eterna manhã. Não vai fazer nem frio e nem calor. E cansar, será que a gente vai se cansar lá? Ellen White diz que lá ninguém vai se cansar. A gente vai trabalhar, porque a Cidade Santa é a capital da nova terra. Esse planeta será purificado com fogo, a Cidade Santa vai descer e ela será a capital da nova terra. E nós vamos habitar nesse planeta aqui restaurado. Nós vamos trabalhar, nós vamos construir, nós vamos trabalhar. Só que ninguém vai se cansar.
Não terá noite, ninguém vai precisar dormir na cidade santa, de cansaço, ninguém. Quer ver outro detalhe? O capítulo 22 diz, capítulo 22, verso 1 e verso 2, dois elementos que existiam lá no Jardim do Éden são citados aqui. O rio da água da vida, o rio da vida. Lá no Jardim do Éden tinha o rio da vida. Ele tinha 4 braços, se lembram? Gion, Pison, Tigre, e eles irrigavam todo o jardim. Esse rio estará na cidade santa. Diz que ele vai nascer debaixo do trono de Deus. O rio da vida. Outro elemento que tinha lá no Éden, que foi tirado, é a árvore da vida. E vai ter na cidade santa, a árvore da vida. Você se lembra que no Jardim do Éden tinha muitas árvores e 2 eram as principais. Uma era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão não podia comer, nem tocar, nem Eva. E a outra era a árvore da vida, que eles podiam comer quanto quisessem. Mas eles foram e comeram do conhecimento do bem e do mal. Quando comeram, perderam o direito de comer da árvore da vida. Eles foram expulsos do jardim, e o texto lá em Gênesis 3 diz que Deus colocou um anjo com uma espada na entrada do jardim, porque eles não podiam entrar, porque se entrassem e comessem da árvore da vida, eles viveriam eternamente em pecado. E pior do que morrer é viver eternamente em pecado. Deus vai devolver para nós, irmãos, a árvore da vida e o rio da vida. Diz que a árvore da vida, os troncos vai nascer de uma e da outra margem do rio, e vão se juntar, vai formar uma árvore só. O que eles simbolizam? Eles simbolizam a eternidade. Deus, através do rio da vida, da árvore da vida, Ele está materializando para nós a eternidade. Diz aqui que as folhas serão para a cura dos povos. E aí as pessoas falam, mas se é para a cura a gente vai ficar doente? Não. A palavra usada aqui para cura é a palavra grega terapeuan, de onde vem terapia. Então, é uma cura terapêutica. Enquanto ela existir, a eternidade está garantida para nós. Os frutos, a gente vai comer dos frutos da árvore da vida. Só que o texto diz aqui que ela vai produzir 12 frutos. Aí alguém pode pensar assim, os pessimistas, né? Os pessimistas pensam assim, mas que 12 frutos para aquela multidão de gente que vai ter lá? Não vai dar para nada. Como é que eu vou comer? Não vai dar, o pessoal vai comer antes de mim. Então, não sei se é assim, mas alguns imaginam que, na verdade, ela vai produzir 12 tipos de fruto. Uma árvore que vai produzir 12 tipos de fruto. A cada mês. Talvez um fruto em cada mês. Em grande quantidade. E aí você vai comer à vontade desse fruto da árvore da vida. Esse é o lugar, irmãos, que Deus está preparando para nós. João tentou nos fazer ver esse lugar. Mas acredite, o que Deus está preparando para nós é muito maior do que isso que nós estamos tentando imaginar. E a pergunta é, quem poderá estar lá? Quem? João responde. Está aqui no verso 27 do capítulo 21. Dá uma olhadinha aí. Verso 27 do capítulo 21. Diz assim, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quem que vai estar lá? Quem não se contamina com as coisas desta terra. Queridos, nós não vamos estar lá pelos nossos méritos, é pelos méritos de Cristo. A nossa parte, a única coisa que está ao meu alcance, ou é a minha parte nessa história, é eu decidir romper com o pecado. Deus quer que eu e você rompamos com o pecado. Ninguém que vive se contaminando de forma deliberada com os pecados desta terra, estará lá. Porque se você acredita que poderá viver a prática desenfreada de pecados acariciados aqui nesta terra, e ainda estará lá, você está se enganando. Se você pensa assim, a única coisa que você vai poder dizer é, eu ouvi sobre a cidade santa.
você não vai poder dizer, eu vi a cidade santa. Porque João é claro aqui, ninguém que se contamina e vive na mentira estará lá. E ele diz assim, estarão lá aqueles que têm o nome no livro da vida. A Bíblia nos diz em vários lugares que existem livros no céu. Um deles é o livro da vida. O livro da vida é aquele que contém o nome dos salvos. Se você, por exemplo, ler lá em Êxodo, Moisés conversando com Deus, Deus fala assim, Moisés, deixa eu te falar, eu cansei desse povo, vou destruir todo mundo. Não dá mais. Vou fazer de você uma nova nação. Aí Moisés olha e fala, não, Senhor, se o Senhor for destruir eles, pode riscar o meu nome do teu? Moisés já sabia que tinha um livro no céu, com o nome dos salvos. Jesus, se eu não me engano, é Lucas 10, Lucas 19, está lá em Lucas. Os discípulos estão felizes porque tinham expulsado o demônio, tinham curado enfermos, eles estavam felizes, eufóricos, sabe, contando o que fizeram, como fizeram. Aí Jesus olha para eles e fala assim, vocês são muito mais bem-aventurados, porque o nome de vocês está rolado no livro dos céus. Queridos, existe um livro no céu que tem o nome dos salvos. No dia que você aceitou a Cristo como seu Salvador, o seu nome foi escrito no livro da vida. E enquanto você permanecer fiel ao Senhor, o seu nome estará lá. Imagine, o seu nome estará lá. Eu não sei se é assim, mas eu gosto de pensar que é assim. Eu não sei se é no momento do batismo que o nome é escrito, mas eu gosto de dizer, quando eu estou batizando a pessoa, eu gosto de dizer assim, para que seu nome seja escrito no livro da vida. É provável que o nome até já estava lá, mas eu gosto de dizer, eu gosto de imaginar esse momento, sabe? Quando a pessoa está descendo as águas batismais, Jesus está olhando do céu e está escrevendo o nome da pessoa no livro da vida. Eu fico me lembrando do meu batismo. Tente se lembrar aí do seu. Eu tinha 9 anos de idade. 9 anos. Eu me batizei num sábado à tarde. Junto comigo, eu acho que mais 5 pessoas se batizaram. Eu estava tão entusiasmado com o batismo, que eu cheguei na igreja umas 2 horas antes Aí não tinha ninguém, a igreja estava fechada ainda. Imagina, minha mãe, eu morava a uns 6 quilômetros da igreja, minha mãe deixou eu ir para a igreja sozinho. Mas estava afoito. Eu me lembro direitinho do dia que o pastor foi lá em casa para preencher a minha ficha batismal. O pastor Elimar Zilo preencheu minha ficha lá na cozinha da minha mãe. Quem que eu era? Eu não era nada. Eu era um menino de 9 anos, filho de pais analfabetos, uma família pobre ao extremo, que não tinha nenhuma perspectiva de futuro nenhum. Nada. Mas lá no céu Deus olhou para mim, dentro do tanque batismal, e disse assim: Eduardo, seu nome está no livro da vida agora. Eu gosto de imaginar, irmãos, Jesus escrevendo o meu nome no livro da vida. Seu nome já está lá? Seu nome está lá? Tem quanto tempo que o seu nome está lá? O seu nome ainda está lá? Ou você já rompeu com as suas crenças, abandonou o Senhor e precisa voltar para Jesus? Deixa eu te falar uma coisa. Se você quer um dia dizer como o apóstolo João, eu vi a cidade santa, você precisa ter o seu nome no livro da vida. Você precisa aceitar a Cristo como seu Salvador e Senhor e precisa estar lá. E queridos, se você que tem seu pai e sua mãe que ainda não é batizado, filho, filha, amigo, que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, se você quer que eles um dia estejam lá, você precisa ajudá-los a aceitar a Cristo como Salvador. É por isso que Ellen White diz assim,
o maior auxílio que se pode prestar ao nosso povo é ensiná-lo a trabalhar para Deus e nele confiar. E ela diz mais: se há uma coisa no mundo em que possamos manifestar entusiasmo, seja este manifesto em buscar a salvação das pessoas por quem Cristo morreu. Queridos, o nosso papel como igreja aqui nessa terra, hoje, é procurar pessoas para povoar o céu. Povoar o céu. Ela não está dizendo, se tem um negócio que deve te entusiasmar, é levar pessoas à salvação de Cristo Jesus. Se tem um negócio, você que é mãe, você que é pai, que deve te entusiasmar, é procurar ajudar seu filho a aceitar a Cristo como Salvador. Seu pai, sua mãe, filho, se tem um negócio que deve te entusiasmar, é ajudar o seu pai e sua mãe a aceitar a Cristo como seu Salvador. Nossas energias hoje têm que ser gastas nisso, porque só estarão lá quem tem o nome. Amém, amém. Vamos ficar em pé, vamos orar a esse Deus que nos ama e que não desiste de nós, jamais, e que eu e você jamais desistamos dele também. Muito obrigado, Senhor, por essa tarde de louvor, de adoração que tivemos aqui. Muito obrigado já pelo sábado que tivemos e pela semana que começa. Nós nos colocamos agora nas tuas mãos, pedindo que o Senhor nos acompanhe nessa semana, que é desconhecida para nós, mas sabemos que o Senhor a conhece. Por isso nós nos colocamos em suas mãos, pedindo que o Senhor nos guie nessa semana. E ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a almejarmos de verdade um dia estarmos na cidade que o Senhor está preparando para nós. Ajuda-nos a, de forma sincera, rompermos com todo e qualquer tipo de pecado, para que não nos contaminemos com as coisas desta terra. Ajuda-nos para que o nosso nome permaneça no livro da vida, para um dia, como João, dizermos: eu vi a cidade santa. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos, foi um prazer enorme estar com vocês neste sábado.